Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no segundo dia da maratona de lives do mês de março, que vai até o dia 11, sábado. Para quem vem acompanhando, estamos recebendo autores desde ontem, muita gente boa, muito sorteio, e esse ritmo vai continuar até sábado, tá? Hoje eu tô um pouquinho devagar, porque eu estourei meu tímpano esquerdo, então hoje o ritmo também vai ser bem devagar, devagarinho. Tô com muita dor, tem live até às 10 horas, então a gente vai devagar, tá bom, galera? Muito bem. Nossa autora já entrou aí, né? Jessie, oi, querida. Vamos, nossa autora já tá até aqui, que maravilha. Vivian, querida, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tá dando para me ouvir bem? O áudio tá bom? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Super bem. Maravilha, já gostei do pôster lá atrás. Bom, antes da gente começar, quero te agradecer imensamente você ter aceitado o convite de vir aqui nessa maratona de março falar sobre o seu livro e te parabenizar também pela tua história. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço o convite, estou muito feliz em poder estar conversando aqui com você. Que maravilha! A Jéssica está aqui falando, eu ia falar do pôster. Literalmente o cara do pôster. Me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Rio Claro, que é interior do estado de São Paulo. Fica próximo a Piracicaba aqui. E você é paulista? Paulista, nasceu aí? Nascida em Rio Claro mesmo. Nunca saí daqui. Eu ia te perguntar se você já conhece o Rio de Janeiro, se já veio aqui ou ainda não. Não, não conheço. Tenho grandes amigas daí, mas nunca fui. Esse ano vai ter Bienal aqui no Rio, você pretende vir ou não? Não, ainda estou olhando, mas eu não sei se vai dar certo por causa do serviço, né? Os horários, os dias, às vezes acabam chocando. Capaz que não dê. Muito bem. Se você conseguir vir, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Com certeza. Pode deixar. Combinado. Maravilha. Essa é a tua primeira live literária ou você já fez alguma outra live? Não, é a primeira live literária que eu estou participando. Que delícia estrear a nossa escritora numa live literária, né, gente? Eu adoro. Bom, falar sobre literatura é muito bom, ainda mais quando é o nosso próprio livro, né? Com certeza. Aí é que o assunto rende mesmo. Em falar em livro, você tá com o seu livro aí em mãos ou não? Ai, meu Deus, olha essa capa, gente. Mostra essa capa pra gente. Levanta só um pouquinho. Você sabe que ele parece o cara do Foo Fighter? Verdade, né? Cada um fala que eu achei que lembrou o cara do Angra, achei que lembrou o cara. Cada hora é o que vai falando. Ele de longe eu vejo o cara do Foo Fighter, gente. Quem que lembra pra vocês esse cara do pôster? As meninas que estão aí, que gostam da autora, porque eu já vi que você tem fã na live aí, de gente que já leu. Que maravilha! Agora, ô Vivian, esse é o teu primeiro livro publicado? É teu único livro publicado ou não? Eu já participei de coletâneas, né? De textos, assim, mas romance mesmo, primeiro, esse é o primeiro mesmo. A Nessa tá falando aqui, o marido da Vivian, igualzinho. Ela não é o meu marido.
Todo mundo Não fala vi que o o meu marido marido da parece com o autora. rapaz da foto. Mas foi, Eu assim, não foi uma vi. surpresa, porque o que aconteceu na capa, né, nesse processo da capa? O rapaz que fez é um amigo do meu irmão, né? Meu irmão é diagramador, trabalha para grandes editoras, né? Ele indicou um amigo dele para fazer a capa para mim. E aí ele pediu o livro, que ele queria ler o livro para poder fazer a capa. Então ele desenhou do jeito que ele leu a descrição que tinha no livro, né? E aí no fim, a hora que eu olhei, eu falei assim, nossa, mas tá igualzinho meu marido. Ah, gente, o teu irmão, ele faz capa de livro ou não? Não, ele faz só o miolo, né? Tanto que é o meu também, a interna foi ele que fez. O diagrama. Que coisa maravilhosa. Ou seja, ele diagrama livros, é isso? Ele trabalha para Planeta de Agostini, né? Para editora e faz outros trabalhos de diagramação, então ele está bem assim, envolvido na Qual parte é o de. arroba dele, menina? A quantidade de escritores que procuram diagramadores e capistas. Você coloca pra gente depois o arroba dele nos comentários? Coloca até agora aqui. Maravilha! Olha aí, indicação de diagramador, gente. Ai, adoro quando essas coisas acontecem. Agora, a gente tem aí, né, o cara do pôster. A autora falou que já participou de coletâneas. Qual é o nome de uma coletânea que você já participou? Você lembra o nome? Então, eu fazia parte do centro literário aqui da minha cidade, né? Então, eu participei, acho que, de umas 6 antologias que a gente lançou, né? Antologia, legal. E fora isso, eu fiz alguns trabalhos, assim, de... Como eu sou jornalista, né? Então, eu escrevi alguns capítulos de livro. Um eu escrevi sobre a história da cultura aqui na cidade, o outro eu escrevi o Salão de Humor de Piracicaba. Então, tem alguns capítulos que eu fiz, assim, nessa parte mais jornalística, não ficção. Ah, entendi. Agora, o cara do pôster, ele é volume único? Ele tem continuação? Como é que tá isso? É volume único. Mas, assim, tem algumas amigas minhas que falam, eu queria um spin-off para saber a história de tal, né? Ficam os pedidos, né? Eu quero saber o que vai acontecer depois, né? Ou podia ser uns 20 anos depois, o que aconteceu. Não é algo que eu descarte, né? Pode ser, mas no momento, assim, eu escrevi como uma história fechada. Ah, muito bem. Agora, você já está trabalhando num novo projeto ou está muito cedo para falar de livro novo? Então, esse livro, na verdade, eu terminei ele antes da pandemia, né? Eu terminei ele pré-pandemia. Só que aí deixei engavetado ele durante um tempo, né? E agora que veio essa oportunidade de eu lançar. Então, daí, nesse período, eu já tenho um pronto, né? Que faltam algumas coisinhas ou outra para lançar. Aí sim, esse próximo aí é uma trilogia. Que eu já tenho. Ah, então peraí. O cara do pôster, ele foi publicado em 2022, não foi isso? E, foi no dezembro do ano passado, isso. Setembro do ano passado. Você publicou ele por editora ou foi independente? Foi, na verdade, um projeto da prefeitura daqui da minha cidade, né? Então, ele saiu até com o logo da prefeitura aqui, ó, e da Secretaria de Cultura. Então, eu apresentei o projeto, eles aprovaram e bancaram toda a impressão. Que maravilha, né? Que Legal, projeto, né? interessante. Bom, teve já Caramba! outra autora daqui que lançou também, a Rani, não sei se você conhece a Rani Gouveia, também lançou por esse mesmo projeto. Ela tem um livro, o livro dela é famoso até. Então, Não conheço ainda. Se eu ouvir falar, não estou ligando o nome e a pessoa. Agora, voltando um pouquinho para essa capa, tem até uma pergunta aqui do Júlio. O Júlio está fazendo uma pergunta o seguinte: a inspiração para a capa veio do marido dela?
Parabéns, o livro é bom demais. Outro fã da nossa autora. Não conhece. É legal que a gente pessoa que não conhece. Nossa, leu o livro. Tá vendo? Na verdade, eu escrevi o livro, como eu falei, antes da pandemia, então foi antes de eu conhecer o meu marido. Olha que coisa maluca. Gente! Como é que pode, né? Eu escrevi, eu era casada, né? Então eu escrevi, tanto que foi meu ex-marido que fez a revisão do livro, né? No passado. E aí a gente se separou e aí eu conheci o meu marido atual. E daí todo mundo fala que a cara dele. Isso dá um livro, tá? Acho bom fazer uma história sobre isso, essa transição toda. Dá um livro, dá uma boa história. Muito bem. Mostra de novo pra gente a capa do teu livro. Aqui, ó. Olha, gente, que capa belíssima, brilhosa. Agora, e a continuidade, ela continua atrás, é contínuo, né? Continua aqui também. ai, essa capa tá linda! Cara, que capa linda. Teu irmão tá de parabéns. Teu irmão não, né? O capista tá de parabéns. Não foi teu irmão? O Avner. O Avner que fez. Tá de parabéns. Tá linda essa capa. Agora também bem. Eu gostei do papel que foi impresso. Ele é grossinho, assim, é bem. Eu vou te mandar, você vai ver. Aí você me diz. A gente trocou figurinha ontem, eu vou mandar meu livro pra ela, ela vai mandar o meu. Cara, pra tua sorte, meu livro chegou exatamente ontem. Ai, e aí já saiu. Na hora que você falou, eu falei, cara, vou pegar o que tem aqui, que acabou de chegar, e vou te mandar. Foi pura coincidência mesmo. Agora, esse nome do livro, né, O Cara do Pôster, como é que surgiu esse título? Porque a ideia era assim, que ela era apaixonada pelo cara do pôster que tinha no quarto dela, né? E até eu falei assim, nossa, já deve existir alguma coisa com esse nome, né? Isso já deve ter em algum lugar. Eu digitei, procurei, não vi nada, né, com isso. E aí eu falei, não, eu acho que então esse é o nome, né? Até fiquei meio assim, se ia não ser, se as pessoas não fossem entender direito, né? Porque eu falo assim, é meio que uma gíria da minha idade, assim, né? O carinha, o cara. É meio... na verdade, é uma prática da minha geração de colocar pôster na parede. Eu não sei se as meninas hoje em dia colocam pôster na parede. De 80. Eu não sei se você é de 80. Eu sou de 80, mas eu sou de 85. Eu não sei se você está aí. Então então. É isso. A gente tinha pôster. Eu tinha dos Backstreet Boys, do NSYNC. Eu tinha todos os... Eu tinha daquele Nick Carter, que eu acho que até apareceu ele. Eu tinha de todos os meninos, gente. E era pôster e álbum de figurinha. Nossa Senhora. Exato. Aquele Amaré. Eu não sei se vocês lembram do álbum Amaré. Eu tinha. Barrado nos bailes, eu tinha. Era o máximo, nossa. Era o máximo ter pôster e álbum de figurinha, gente. E essa capa ficou literalmente muito retrô, né? Deu uma sensação. Deu uma sensação de nostalgia realmente. Hoje a gente não vê a garotada botando pôster na parede, em porta de armário, né? Era o que a gente fazia. Comprava capricho para pegar as fotos do colírio a capricho. Né? Isso mesmo. Tinha pôster de galã de novela. Aqueles que estavam... Hoje eles são todos velhos, mas eles na época era uma loucura. A gente aposta Leonardo DiCaprio, então, Leonardo DiCaprio, gente! Eu devia ter um monte do Leonardo DiCaprio. Vocês não estão noção. Olha que delícia! Hoje em dia a gente não vê mais isso. Não vê. Até porque a gente não tem mais impresso, né? A geração atual não tem essa experiência de impresso. De comprar uma revista
de ler uma revista. Mas eu acho que a gente só tinha impresso porque a gente não tinha o digital acessível. Ter um celular era muito difícil, gente. Não tinha. Não tinha mesmo. E aquele estrambolho quando a gente tinha que abrir e fechava e tinha que coisar a anteninha, a desgraça aquele celular, gente. Demorou para surgir foto, mas não tinha foto no celular. Demorou para ter. Demorou para ter foto. Eu não sei se a nossa geração era que era boa de verdade ou se... Porque a gente pegou tudo isso, a gente pode falar que essa transição, essas mudanças são positivas ou não. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu voltava. Eu voltava para as coisas. Sinto falta. O pessoal tá falando aqui, Top Gun, Tom Cruise estavam em todos os quartos. Ele era o boom. Brad Pitt, então, Lendas da Paixão, né? Lendas da Paixão do Brad Pitt, não? Brad Pitt, que loucura. Envolve música, rock e coisas do tipo no livro? A Jéssica tá perguntando. Sim. Pois é, antes da gente falar aí do livro, né, da história, eu vou ler aqui um trechinho da sinopse para vocês. Eu vou pedir, Vivian, para você separar um trecho para ler para a gente daqui a pouco. Pode ser do início, do meio, do fim, qualquer um, tá? Tá bom. Gente, vou ler aqui para vocês um trechinho da sinopse do livro Cara do Pôster. Quem nunca colecionou pôsteres de seus ídolos? As imagens na parede fizeram parte das gerações Y e Z. Fizeram com que muitas imaginassem uma realidade alternativa. Karen é uma dessas garotas que sonhava diariamente um romance com um guitarrista da banda de heavy metal. Os anos se passaram, a banda acabou, Karen se casou e já não era mais uma jovem sonhadora. Entretanto, seu mundo vai virar de ponta cabeça quando encontra Ricardo, que já não é mais o guitarrista famoso que costumava ser. E hoje faz shows com uma banda cover em pequenos bares. Divorciado, com uma filha, trabalhando para pagar pensão e de casamento marcado com uma segunda mulher, Ricardo vê sua vida mudar completamente quando conhece uma fã que o faz lembrar do grande rockstar que foi na juventude. O cara do pôster é o clichê dos romances entre fã e seu ídolo, mas com um tom de tristeza e decadência, daqueles que sentiram as cobranças da vida adulta. Quem é o Ricardo e quem é a Karen? Fala pra gente um pouquinho desses personagens. Nossa, é duro perguntar assim, né? A gente pega a gente desprevenida. Não, eu acho que a Karen, até a gente está no Dia da Mulher hoje, inclusive, né? Parabéns a todas as mulheres, parabéns ao Nick. Eu acho que ela é bastante essa figura bem feminina forte, assim, empoderada, né? Que não para quieta, está sempre se reinventando, está sempre buscando mudanças, super proativa, né? Então ela é uma produtora de eventos que precisa trabalhar com todo tipo de evento. Então, desde o rock que ela gosta até organizar rodeio, organizar casamento. Então, ela trabalha com essa produção de eventos. E ela, a hora que ela percebe que ela está num casamento que o marido meio que prende ela de conseguir, né, essa mudança, né, de que ele parou no tempo e ela continuou, aí ela fala assim, não, para mim aqui não dá mais. E foi aí que ela, em um caso assim do destino, reencontra o Ricardo, que aí é o guitarrista que ela era apaixonada na adolescência. Só que aí vem quem é o Ricardo, né? O Ricardo era um guitarrista muito famoso. A Jéssica foi quem nunca teve um crush de banda preferida. Então, o Ricardo era esse, era o cara mais lindo, né, que as meninas amavam, que saía nos posters da Capricho. Só que o que acontece foi que ele ficou velho, né? Como tudo acontece, né? Veio a decadência, a banda acabou,
a fama foi embora, né? E ele perdeu essa oportunidade de crescer muito. E aí ele continuou vivendo na cidadezinha de onde ele era, já teve uma filha do primeiro casamento, aí separou, aí já estava com outra moça, ele foi ser advogado para poder pagar as contas, né? Foi fazer faculdade, foi seguir uma outra profissão para conseguir se manter. Só que o sonho dele era voltar a ser um guitarrista famoso. Então é aí que começam as. Quer dizer, são personagens que passam por várias transformações ao longo da história, porque as pessoas não param na adolescência, as pessoas seguem, elas precisam amadurecer, elas precisam lidar com os problemas que a vida vai ali apresentando, casamento, relacionamentos, filhos, a própria velhice. Você estava falando aí, pô, o rockstar, não sei o que, envelhece. A primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o Bon Jovi. O Bon Jovi, a gente tinha o pôster do Bon Jovi no quarto, em todos os lugares. Ele era aquele bam, ele continua. O Bon Jovi tá velho, gente. Mas ele continua maravilhoso. Verdade. Né? Cabelinho branco vai falar. Então, assim, o Ricardo na história, ele não teve tanta sorte. Ele poderia ter um outro caminho. Mas isso me remete muito a esses cantores, esses rockstars. Até o cara do Guns N' Roses, né? Que foi tocar ali a música de não sei da onde, estava todo mundo falando mal dele por causa da voz e tal. Então, a gente acompanha realmente essas transições que os músicos passam. A gente já foi fã e tal. Quem que não ia gostar de reencontrar o próprio... Teve uma seguidora que falou aqui, do Paulo Ricardo, né? O Paulo Ricardo também está velho, mas maravilhoso, a Adriana falou. E ele não foi esquecido, né, gente? Ele continua tocando aí e lotando os shows também, né? Agora, Vivian, o que te inspirou a escrever o cara do pôster? Então, eu sempre tive envolvida nessa questão de música e de show mesmo. Porque eu trabalhava organizando festivais, né? Festival de música. Então, e tive banda também, né? Produzi banda. Então, todo esse pano de fundo, assim, do que eu trago na história foi o que eu vivi. Né? Teve até algumas situações que tem, né, no livro, foi inspirado em coisas que aconteceram de verdade, assim, né? Então, dessa experiência de saber que num show pode ter briga se tem cerveja quente, por exemplo. Né? Então, tudo isso foi... E claro que todo mundo já teve um pôster de um rockstar, né? Que, como você falou, que a gente imaginava inteiro. A única coisa assim, que eu sentia muita falta, porque eu gosto muito de Killy Scott, não sei se você já leu Killy Scott. Ela tem uma série de livros que ela relata cada livro é de um músico de uma banda famosa. Só que eu amei, adorei. Só que eu sempre ficava pensando, assim, mas sabe quando parece muito surreal? Assim, você, nossa, mas muito surreal. Eu lia outras fanfics ou histórias, tipo, o cara super famoso olha a menina lá embaixo, escolhe ela, eu quero ela, sabe? Eu disse, não, peraí, a vida não é muito bem assim, né? Assim, o rockstar, ele vai precisar tocar cover num barzinho de beira de estrada do interior de São Paulo para não ganhar nada, para chegar lá não ter o dinheiro nem para voltar para casa, né? Essa é a realidade que a gente tem dos músicos hoje. Né? Aliás, não só hoje, né? Isso desde sempre, né? É muito difícil. E a história do Ricardo, né, da banda, é que eles tiveram a chance de ser grandes, mas daí o vocalista, tipo, desencanou, abandonou eles no meio de uma turnê. E aí a banda, tipo, né, afundou por causa de um integrante. Também é outra dinâmica, né? Difícil de se lidar, né? Porque você tem que lidar com pessoas diferentes. A banda
já tive banda, é muito difícil, é muito difícil. Eu imagino. A gente pode dizer que a Karen, ela nasceu um pouquinho de você, você colocou coisas suas para construir a personagem Karen? Ah, com certeza. Eu acho que tem um pouquinho, eu até escrevo isso nos agradecimentos do livro, né? Que tem um pouquinho de mim, nos dois, né? Tanto no Ricardo, que tinha o sonho de ser um músico. Eu já tive banda, já toquei, já fiz festival, né? E senti que, né, aquilo não foi para frente. Da mesma forma que também como produtora, eu também trabalhei meio que como a Karen ali naquele processo. Então tem um pouquinho. Eu acho que tudo que a gente escreve, na verdade, tem um pouquinho da gente, né? Sempre tem um pouquinho de. Mesmo que a gente tenha e fale assim, não, vou fazer um personagem nada a ver. Alguma coisinha, né? É isso que leva o leitor a sentir exatamente o que o escritor quer passar durante a leitura. Você fala, nossa, mas eu já passei por isso. Nossa, eu sinto isso que ela está sentindo. E às vezes o leitor se identifica tanto com o que ele está lendo que ele sabe que aquilo foi tirado do próprio escritor ou da própria escritora, que ela se usou como um instrumento para dar realismo, ou aquela cena, ou aquele personagem. É essa mágica de escrever um livro. Por isso que é sempre muito bom escrever. Tá com problema, escreve. Tá triste, escreve. Tá alegre, escreve. Escrever é terapêutico, né? É mesmo. Agora, quantas páginas tem teu livro físico aí? Tem 200. 200 páginas. Aqui no digital, ele tem 230. Isso muda por causa da diagramação, tá, gente? Não é porque um tem mais que o outro não. A diagramação muda o número de páginas, é a mesma história. Quanto tempo você levou para escrever o cara do pôster? Acho que foram 6 meses. 6 meses. Durante esse processo, esses 6 meses, você precisou fazer alguma pesquisa a fundo de algum tema que você aborda dentro da narrativa ou não? Ou você simplesmente sentava ali, escrevia diariamente? Como é que foi esse teu processo de escrita? Eu acho que o que eu mais assim, precisei dar uma pesquisada, porque a história se passa em 2 lugares, né? Ela se passa aqui no interior, tal, nessa região que eu conheço, e o Ricardo, ele é de Minas Gerais, então eu precisei pesquisar um pouco sobre as cidades ali, escolher uma cidade que desse certo, que fosse, pesquisar um pouco sobre como que era ali, mas foi mais isso, assim, né? Porque o restante, como eu falei, muitas coisas eu fui relembrando. Então, eu tô contando do Porão do Rock, foi porque eu fui no Porão do Rock. Eu trabalhei ali por trás, né? Tem uma história, não, porque eu fui naquele festival em Araraquara Rock, eu também estava no camarim, eu sei como é que funcionava lá atrás, entendeu? Então, era mais uma experiência pessoal mesmo. Agora, você como escritora publicada, escritora que participou de antologias, qual é a maior dificuldade que você vê como escritora nacional? Então, eu acho que realmente é conseguir chegar a visibilidade, eu acho. Eu estava pegando acho que saiu a semana passada, a lista lá que a Colleen Hoover, tipo, dos 10 livros mais vendidos, 8 é Colleen Hoover. Eu falei, gente, né? Não tem mais nada além disso? Agora, e o problema também é as editoras grandes, né, investindo só nisso. Porque a hora que você vai no Kindle Unlimited não é. Por que aí é só a autora nacional que está no Kindle Unlimited top? E por que não existe um investimento nessas autoras também para fazer, né, virar, para fazer isso movimentar? O que acaba tendo que fazer é isso que a gente está fazendo, né? Essa troca entre autores, né? Você me indica, eu indico você, a gente faz uma live, a gente conversa, né?
essa parte independente, porque o mainstream, né, vou chegar sei lá, no universo dos livros para bancar meu livro. Não vem, né? Vem de fora e eles mandam aqui. Gente, esse negócio da Colleen Hoover foi surreal. Agora, houve um patrocínio imenso nessa escritora, porque a Colleen Hoover não é de agora, não. Eu já li livros da Colleen Hoover há 5 anos atrás. Há 5 anos. E daquele... que era a duologia deles lá, do menino e da menina. Li, eu gostei, mas eu não achei nada demais. De repente, eu comecei a abrir o meu Instagram e tinham 10 blogueiras ao mesmo tempo falando dela. No dia seguinte, tinham 20 blogueiras falando dela. Só dava a Colleen Hoover. Não tinha mais espaço para nada. E assim, as blogueiras grandes, hein? Blogueiras grandes, sendo ali, ó, não, vamos lá. Isso é um patrocínio que não é, isso é um dinheiro que não é investido em escritoras e escritores nacionais. Verdade. Isso é uma desvalorização que a gente tem que enfrentar de mãos dadas. Porque ninguém valoriza a gente. A gente que eu falo é escritores e divulgadores independentes. A gente acha que tem espaço no mercado, a gente não tem. A gente não é vinculado lá para fora. A gente não é vendido lá para fora. Lá fora ninguém sabe que a gente está publicando. E aí vem uma escritora como a Colleen Hoover, que tá todo mundo puxando o saco. Não estou falando que ela é ruim, não, gente. Tá? Eu só estou falando uma questão de visibilidade. Então, assim, porra, cara. Não dá para competir. Não dá para competir. Os autores que acham que não dá para competir. Seu livro pode ser fenomenal, porque não dá para competir. A gente teve aí 2 maravilhosos, né? Que é o Torto Arado e o da Filha Primitiva, da Vanessa, e do Itamar. 2 obras sensacionais. Eles não tiveram metade do Ibope que a Colleen Hoover tiveram. Ganhando prêmio, sendo vinculado lá fora. Tendo indicação para vestibular, já tinha entrado na lista de vestibular. Pedido para vestibular. Entendeu? São livros que as pessoas precisam ler. O livro do Itamar e o livro da Vanessa, leiam, são sensacionais, mas não tiveram metade do Ibope que a Colleen Hoover teve. É verdade. É mesmo. Eu vejo assim, porque eu dava aula de redação, né? Até o ano passado. As minhas alunas todas liam Colleen Hoover e Taylor Jenkins. Nossa, mas assim, todas. Aí eu falei, gente, eu vou ter que ler, porque se todas elas estão lendo, eu vou ter que ler. Porque eu tinha um pouco de resistência. Eu comprei o box da Colleen Hoover por causa da porcaria da divulgação. Sabe por quê? Porque eu preciso saber o que está acontecendo. Não é porque eu gosto, não. Eu preciso saber o que está acontecendo. Tá aqui a porcaria do box. É óbvio que ela é a mais vendida. Ou ela vai vender por curiosidade, ou ela vai vender porque realmente caiu no gosto do povo. Exato. O autor nacional não tem isso. Eu nunca peguei um box de um autor nacional. Verdade. Agora eles estão investindo muito na Karina Ricci, né? Não sei se você viu que lançaram ela, tanto box, quanto ela tá com série, filme, ela assinou com a Disney, assinou com... Eu acho bacana a escrita dela, acho divertida, né? Para um público específico, sabe? Minhas alunas, eu preferia que elas estivessem lendo Karina Ricci do que a Colleen Hoover. Mas... Tem uma pessoa, a Jéssica está falando aqui, tem pessoas que divulgam escritores internacionais de graça. E quando chega para divulgar autor nacional, mete sempre uma resenha. Acho meio bizarro. Isso aí é uma questão, gente, olha só. Eu sou divulgadora e sou escritora, tá? Eu entendo esse lado do escritor não querer investir
um determinado valor pelo seu livro. O que acontece? A gente tem um mercado muito grande, muito amplo de escritores e divulgação. Se eu tenho um canal, um veículo de comunicação que eu posso estar dando visibilidade para a tua obra, eu não vou fazer isso de graça. Eu vou cobrar 50, ou eu vou cobrar 100, ou eu vou cobrar... Isso vai de cada pessoa. Existem seguidores que têm 30 mil seguidores. Vocês não têm noção do que são 30 mil seguidores. Se é falso ou não, eu não sei. Eu tenho 5 mil e alguma coisa de seguidores. Vocês colocam 5 mil pessoas numa sala, vendo e ouvindo o teu livro. Uhum. Então, se o divulgador ele tem essa possibilidade de dar voz a escritores, e a seguidora tem 30 mil seguidores, aquela blogueirona, ela vai cobrar. Porque ela está usando todo o aparato dela para fazer uma resenha, porque ela leu o teu livro. Uhum. Ela investe tempo para ler o teu livro, para anotar os detalhes, para que a resenha dela saia do jeito certo para instigar os leitores. Isso é um trabalho e precisa ser cobrado. Agora, se cobra 100, se cobra 200, eu já peguei blogueiras que me cobraram por uma resenha R$300. Eu falei, eu não vou dar. Nossa. Eu não vou dar, desculpa. Seu trabalho é incrível, mas eu não vou dar. Porque eu quero dar visibilidade à minha obra. Se eu soubesse que ia ter retorno, pelo menos de 1% desses 300, eu investiria. Mas se é para dar visibilidade, eu faço live no meu canal. Uhum. Agora, é óbvio, existem escritores que não sabem disso. Não sabem fazer uma live, não sabem dar visibilidade à obra. E é aí que a gente entra. A gente, divulgador, né? E com a nossa proposta. Eu baixei os meus preços todos. E não é porque... não é uma questão de preço. Hoje, os meus canais são monetizados. Os meus preços estão muito abaixo do mercado, porque hoje eu sou monetizada. Eu preciso gerar conteúdo para ganhar dinheiro. É diferente. Agora, tem gente que ainda não. Então, mete a mão mesmo. E nem todas as divulgadoras são confiáveis. Eu amo meu podcast. Eu já produzi mais de 2.000 episódios no podcast. É um veículo de comunicação que dá visibilidade aos autores. Entendeu? Então, quando a Vivi aceita vir aqui falar sobre o livro dela, cara, eu fico muito mais do que feliz. Porque é mais uma autora que eu pego dali e falo, gente, olha aqui, escritora nacional com talento. Entendeu? É isso. Ai, eu falo pra caramba, né, gente? Não, excelente. Isso porque eu tô com um tímpano estourado. Imagina se os dois estivessem bons. Agora, Vivian, qual é o conselho no meio disso tudo? Qual é o conselho que você dá para os escritores que estão no mercado? Nossa, a primeira coisa que eu acho que eu diria é... olha, eu vou te falar que eu já li bastante autor nacional. E o que eu percebo que às vezes desanima muito as pessoas que começam a ler é a qualidade, principalmente da revisão. A primeira coisa que eu falo para um escritor, vou escrever, quero lançar um livro, investe em revisão. Não deixa assim, falar, não, meu amigo revisou, meu amigo... A não ser que seja uma pessoa profissional que entenda, porque o que isso acontece? Primeiro, isso descredibiliza você, né, enquanto escritor, mas também leva junto todo mundo, né? Acaba levando todo mundo. Você tá vendo? O escritor nacional não sabe escrever. Obra independente não tem revisão direito, né? Não tem cuidado na hora até de uma revisão, e não só textual, gramatical, que eu acho bastante grave. Mas às vezes uma revisão, como é que eles falam, aquela sensível, né? De você analisar, porque eu já peguei às vezes obras, né? Livros
que, sei lá, se passa na década de 80 e aí a pessoa tem um smartphone. Aí você fala, meu, não, né? Faltou pesquisa, né? Faltou um pouco de... E aí isso acaba, né? Você fala, tá vendo? Olha, por isso que eu não leio uma obra nacional, tá vendo? Olha lá, por isso que eu não... Né? Deve ter em torno de um mês e meio, eu peguei uma leitura analítica de uma escritora e a história se passava em 1800 e tinha delivery e smartphone. Então, a não ser que você fale que você criou uma outra realidade, um outro planeta, né, um outro mundo em que 1800, senão não justifica. Não justifica. Sabe o que é isso? É escritora com a cabeça atual, mas que quer introduzir o leitor lá em 1800 sem nunca ter lido nada. Ou leu algum romance de época e achou que poderia se inspirar para fazer. Sim. E aí eu falei, não, você vai ter que refazer isso tudo. 1800, e era uma época que, às vezes, ela colocava lamparina de querosene, às vezes ela colocava luz, às vezes não sei. Então, assim, você tem que se decidir. 1800, a gente não tem delivery, tá louca? Essa palavra nem existia em 1800. Smartphone, menina! Grão-Bel veio muito depois, tá doida? Smartphone tá louca! Eu ainda fui um pouco boazinha, eu falei de 1980, né? Você já tá falando 1800. Pô, 1800, não conheço. Ela passou por Grão-Bel, passou por todos os da eletricidade, eu esqueci o nome dele. Ela passou por todos eles. E para você ver, a Karina Ricci mesmo, que escreveu aquele livro lá, Perdida, que ela voltou, né, no passado e tal, criticaram muito ela porque ela não colocou escravos na narrativa dela. Ela foi muito criticada, tanto que ela precisou até colocar um capítulo, um adendo no fim, para explicar que ela foi uma opção dela não colocar escravos, porque ela não queria que essa história tivesse existido. Então, como era uma ficção, ela tirou isso da história. Mas muita gente criticou, porque ela está apagando uma história né, que existiu. Escrever uma história de época não é fácil. Não é fácil. 1800. A Diana Gabaldon que diga quanto tempo. Minha irmã comentou aqui, ó, que horror, eu não passaria o primeiro capítulo, porque a minha irmã é fã da Diana. Então, quantos anos que ela demora para escrever um romance de época? Né? Uma pesquisa absurda que ela faz para poder escrever. Exatamente. É outro patamar. Tu pega para ler ali o livro dela, é outra coisa. Entendeu? Então, assim, o escritor, quem for escrever, precisa ter essa conscientização. Qual é a época que você quer explorar? Qual é o cenário dessa época? Roupa. Tem roupa jeans em 1800, gente. Como é que tu vai botar o teu protagonista de roupa jeans rasgada, rockstar em 1800? Não dá, né? O meu livro, aquele outro que eu falei que eu já estou finalizando, ele se passa em 2007. E aí eu falei assim, eu tava ouvindo tal música. Eu falei assim, não, peraí, essa música não tinha sido lançada em 2007, já foi lançada em 2008. Aí eu fui lá, foi um aninho. Eu falei assim, mas é um ano que faz diferença, né? Aí eu fui pesquisar qual daquela banda tinha sido lançada em 2007 para eu colocar e não, né? E até comentei, tem até uns comentários, eu falei assim, isso aí parece How I Met Your Mother, não sei o quê. Eu falei assim, peraí, mas não existia How I Met Your Mother em 2007, eu vou ter que pôr Friends. Né? O que parecia Friends, né? Sensacional. É isso que difere uma obra da outra. Uma porcaria. Eu vou te falar, trabalhando com escritores, eu leio muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Principalmente fantasia, que os autores não têm a noção de falar assim, eu gosto de Tolkien, gosto do cara, mas não vou copiar. Monique, minha obra é sensacional. Já pela capa, eu já sei, tu gosta do Tolkien, né? Como é que você sabe? Eu falei, me dá aqui que eu vou ler. Na outra.
Eu peguei um escritor outro dia, que ele era fã do Senhor dos Anéis. Ele botou o Gandalf na capa do livro dele, dizendo que o livro dele era o melhor livro que eu ia ler na vida. Aí eu falei, ué, mas a tua capa tem um Gandalf aqui? Isso é um plágio de alguma coisa? Eu não estou entendendo. Então, assim, falta muito discernimento e humildade para essa galera. De fantasia, assim, tem muito escritor bom. Mas, puta, cara, tem muita... É que nem o Hot, né? O Hot, todos eles são CEOs. Eu tô uma raiva desses CEOs que eu quero jogar aí. Eu vi comentando na live ontem. Gente, olha... eu falei assim que eu tentei começar a ler 50 Tons de Cinza. Mas aquilo olha, ainda mais hoje, Dia da Mulher, a gente falando, aquilo me incomodou de uma forma que eu falei assim, meu Deus, a moça submissa daquele jeito ao homem, não sei o quê. Cadê esse negócio? Sabe que foi os 50 Tons que abriu esse portal da submissão e dos CEOs. Eu tenho vontade de queimar todos esses CEOs. Essas babás virgens, essas mulheres submissas, quero queimar todas elas. Porque eu não aguento mais esses CEOs, gente. É muito, que é sempre é muito igual, né? Todas essas autoras vieram da mesma escola. Todas. É a mesma. E é isso que eu falo. O que me irrita é essa submissão. É uma submissão para mim absurda de você pensar, assim, gente, né? Que Exatamente. E às vezes eu lendo, começou a me incomodar, porque eu falei assim, gente, isso aí para mim é um caso abusivo, cadê a Patrulha Maria da Penha para esse livro aqui? Você sabe que a gente tem dentro da literatura hoje, né? Não é dentro da literatura que a gente não pode chamar isso de literatura, mas a gente tem hoje dentro do mercado uma galera que escreve romantizando os abusos, né? Exato. E eu não escondo isso de ninguém. Se eu pegar, eu vou denunciar. Eu acabo com a carreira dessa pessoa. Outro dia, eu vi no feed uma propaganda de um livro que a personagem estava tendo um cabo de faca introduzido no ânus dela, e o cara desse nível. Eu falei, é o quê? É agora. Procurei na Amazon, denunciei na plataforma, denunciei tudo. Não vai passar romantização de abuso. Pode ser a escritora que for. Não vai passar, porque se eu pegar, eu vou acabar com essa palhaçada. E aí, essa submissão, que é diferente de romantizar abuso, quando a gente pega numa história uma romantização de abuso, a gente já tem que ficar ligado. Mas a gente pega a submissão de uma personagem, a gente não está falando que mulheres precisam do seu espaço, do seu lugar. Que fetiche é esse de botar a mulher lá embaixo do homem? Uhum. Que loucura é essa? Não, eu já ouvi assim, mulheres falando assim, mas o que eu queria era um Grey para ter dinheiro e me botar no helicóptero. Eu falei assim, gente, mas isso aí tá muito errado. 50 Tons tem mais de 10 anos que foi publicado. Naquela época, aquilo foi o boom, porque ninguém escrevia sobre aquilo. Depois de 50 Tons, a quantidade de submissão e de romantização de abuso aumentou gradativamente. E aí a gente encontra livros como a gente vê em propagandas hoje em dia. Uhum. É mesmo, é um absurdo. Eu acabei de ver no meu feed mas aí não leva um lado para um abuso, leva um lado que existem homens que gostam de sexo anal. Existem homens que gostam, inclusive, que façam nele. E a propaganda era justamente essa. Que a mulher estava... Eu falei, gente, que livro é esse, pelo amor de Deus? E aí eu fui ver nos comentários que ela estava pedindo indicação de livros do gênero.
A quantidade de livros, de pessoas indicando livros. Meu Deus. Triste, né? É triste. É complicado. Muito bem, o pessoal tá horrorizado aqui na live, né? Mas vocês acham que o mercado não tá... O mercado tá assim, tá? O mercado tá... A gente, além de tudo, tem que competir com essas porcarias, tá? Verdade. Vivian, querida, o que a gente pode esperar do seu livro, O Cara do Pôster? Eu acho que é uma história de romance, assim, aquela história de amor bem sessão da tarde, sabe? Que você sabe o fim, você sabe que vai ficar tudo bem, você vai ficar tudo bonitinho. Né? Mas é aquela... Eu gosto de livro assim, eu gosto de livro light. Gente, livro que... que nem as Colin Hoover, que vai lá, o marido morre, a irmã morre. Eu não quero pegar livro para chorar, eu gosto de pegar livro para passar um tempo, sabe, para ser gostoso, meio que sair da realidade, viver um conto de fadas. Eu gosto de livro assim, de conto de fadas. E é isso que eu tentei fazer. Então é um romance super leve para gente assim da nossa idade, Monique, dos anos 80, assim, que teve pôster, que foi apaixonada por por algum artista, e aí né, fica sempre imaginando, nossa, e se, né? E se, né? E é mais isso. É um livro, uma leitura leve. Maravilha. Vamos abrir o sorteio? Vai ter sorteio? Vai sim. Vou sortear. Delícia. Está oficialmente aberto o sorteio. Mostra a capa pra gente, por favor. Do livro da nossa autora, O Cara do Pôster. Como é que vai funcionar? Vocês vão printar aqui a live e mandar lá no meu direct, MoniqueMM18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro da nossa autora. Pode ser assim? Combinado. Maravilha. Vou botar aqui meu Instagram. Printar e jogar lá no meu direct, tá, povo? Por favor. Que aí, quando a live acabar, eu dou uma olhada e já pego o contato e passo para a escritora, tá? Seu livro está à venda onde? Como é que as pessoas conseguem? Como é que tá isso? Então, está disponível no Kindle Unlimited, né? E dá para comprar a edição também virtual, tá R$5. E eu também, a versão física eu tenho comigo. Então, quem quiser pode entrar em contato comigo pelo inbox, né, do Instagram. E eu vou fazer olha, para quem não conseguir ganhar o sorteio, mas quiser adquirir, eu vou fazer um preço especial para quem estava aqui assistindo, quem falar aqui que estava assistindo, eu vou fazer um precinho especial. Então, quem falar que quiser, pode falar. Então, manda lá no direct da autora. Eu estava assistindo sua live, nananã, e nananã. Pode mandar. Qual é o teu Instagram? Vivian Guilherme, @Vivian Guilherme. Eu vou marcar a autora aqui na live, então já corre lá, já segue a autora, já fala para ela do preço abatido aí para vocês conseguirem o livro físico da nossa autora. Vivian, querida, que papo gostoso que a gente teve, né? Eu ficaria aqui pelo menos... Nem vi a hora passar. Quero muito te agradecer pelo seu tempo, pelas risadas. Você está de parabéns pelo seu trabalho. Não pare de escrever. Espero poder te conhecer em breve na Bienal, esse ano, daqui a 2 anos, mas que a gente se esbarre aí nessa vida literária. Muito sucesso para você, tá? Muito obrigada do convite. Eu fiquei muito feliz de participar dessa minha primeira live. Estava nervosa, mas foi tudo bem. Você deixou a gente à vontade, dá para conversar, muito gostoso. Muito obrigada pela oportunidade e muito sucesso aí no canal. Que maravilha! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que está aqui assistindo. Dizer que a live foi incrível, a gente bateu muito papo gostoso, falou de muitos assuntos. Hoje tem live até 10 horas e a maratona vai até o dia 11 de março. Então, muito bate-papo, sorteio. Até lá, tá bom? Beijo, Vivian. Obrigada, querida. Obrigada.